No vídeo de hoje eu vou contar por que às vezes parece que a gente ouve trechos em português em músicas em língua estrangeira. E por que é que às vezes, mesmo ouvindo músicas na nossa própria língua materna, a gente acaba ouvindo palavras e frases bem diferentes das palavras e das frases que estão mesmo na letra. Entrei de gaiato no navio. Em um dos meus últimos vídeos eu recebi esse comentário aqui do Eduardo, e ele diz que toda vez que ele ouve uma música do Gustavo Lima, em vez de ouvir "Vem que o reggae é bom", que pelo menos supostamente é o que é cantado, de acordo com a letra, ele sempre ouve "Vem comer minha avó". Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Eu nem lembrava mais dessa música, mas depois de ouvir, depois de ter lido esse comentário, eu não consigo mais pensar em outra coisa que não seja, sei lá, um lobo mau comedor de avozinhas, para não dizer outra coisa. E o comentário dele me fez lembrar de várias músicas estrangeiras em que as pessoas supostamente ouvem palavras e até mesmo frases inteiras sendo cantadas em português. E também de outras músicas em português em que ninguém ouve aquela que supostamente é a letra certa, aquilo que está sendo cantado na música. Prove as suas tranças de mel, Rapunzel. Mas por que, afinal, que esse tipo de coisa acontece? Intuitivamente, a gente tem a ilusão de que a gente processa a fala das pessoas no que a gente chamaria de processamento ascendente, ou bottom-up. O que isso quer dizer? A gente ouviria cada segmento, cada som, cada consoante, cada vogal, e aí a gente reconheceria cada um desses sons que a gente ouve, e aí, a partir disso, reconheceria qual palavra está sendo dita, depois, juntando as palavras, a gente reconhece as frases, seria isso. Só que quem já teve que fazer transcrição fonética ou já teve que transcrever de ouvido uma entrevista, uma aula, uma palestra, por exemplo, percebe que a gente muitas vezes, e quando eu falo muitas, é muitas vezes mesmo, a gente não pronuncia as palavras perfeitamente. Não pronunciar perfeitamente, aliás, é quase um eufemismo. É muito comum a gente pronunciar as vogais de um jeito meio esquisito, não pronunciar, não articular direito as consoantes, meio que fazer no final da frase, é muito comum mesmo. Mas apesar disso tudo, na maioria das vezes, a gente consegue se entender. Como? Porque existe um outro tipo de processamento, além do ascendente. É o processamento descendente, ou top-down. Nesse tipo de processamento, a gente vai pegar as deixas, as dicas que o contexto e o ambiente nos dão para preencher as lacunas que o sinal acústico, que não foi muito claro, deixou. De acordo com o tipo de interação que a gente está tendo com a situação, com o assunto que está sendo falado, a gente tem uma certa expectativa, a gente está meio que calculando as probabilidades de quais palavras são mais prováveis de aparecer a seguir. E a partir disso, o nosso cérebro meio que prevê quais são as próximas palavras e consegue deduzir, com razoável grau de confiança, quais as palavras que foram ditas, mesmo que a pronúncia seja muito esquisita, mesmo que o sinal acústico que chega até os nossos ouvidos não seja muito claro. É claro que às vezes isso não vai ser o suficiente e a gente sempre pergunta: o que você quis dizer? Foi isso mesmo que você disse? A gente repete para ver se entendeu certo. Mas esse tipo de processamento, no qual a gente usa o contexto para deduzir quais palavras estão sendo ditas, é muito mais comum do que vocês imaginam e é muito mais eficiente do que a gente poderia supor a princípio. O nosso cérebro está o tempo todo tentando encontrar padrões nos estímulos que ele recebe. Sejam esses estímulos visuais, táteis, auditivos, não importa. A gente está sempre pegando a informação que chega até a gente e tentando encaixar em uma das caixinhas que a gente já tem na nossa cabeça. Só que por mais eficaz que o nosso cérebro seja tentando encontrar padrões, ele não é totalmente eficaz e, ocasionalmente, vão acontecer alguns erros. E é isso que está acontecendo quando o Eduardo ouve "Vem comer minha avó" em vez de "Vem que o reggae é bom". Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ouvindo esse trecho de novo, a gente percebe que a articulação das consoantes não é tão clara. As vogais E, que aparecem em reggae na letra original e comer no que o Eduardo entende, não são vogais tão diferentes assim. Mesma coisa com o de bom e o O de avó. Se a articulação do Gustavo Lima já não tá lá aquelas coisas nesse trecho,
E, além de tudo isso, a gente tem outros sons, outros instrumentos, som do público ali para confundir um pouquinho, isso sem contar um contexto em que fica difícil a gente imaginar que o que vai vir a seguir é uma palavra como reggae. É totalmente natural que o Eduardo se confunda e entenda uma coisa que não tem nada a ver. Ainda que, né, vem comer minha avó, uma criatividade bem grande. Eu cheguei até a pensar que ele pudesse estar tirando uma com a minha cara, mas aí eu me lembrei de uma história, uma situação em que a gente estava, né, mais de uma pessoa mostrando as músicas que fizeram parte da nossa infância. Eu mostrei uma música da Xuxa, esse trechinho aqui. Desculpe se eu sou ousadinha. E aí o cara que estava do meu lado arregalou os olhos e ficou assustado, porque a hora que ele ouviu esse trecho, ele achou que a Xuxa estava cantando, na verdade, minha é apertadinha. E eu não sei como que ele conseguiu ouvir isso naquela música. Mas enfim. Músicas em língua estrangeira é o mesmo esquema. Mesmo que a gente não fale a língua na qual aquela música está sendo cantada, o nosso cérebro vai estar o tempo todo tentando encaixar aquelas sequências de sons em padrões que ele já conheça. O que acontece ali? Você está sendo exposto a um monte de sons que são caóticos, não tem ordem nenhuma, e o seu cérebro vai tentar a todo custo encaixar algum significado, colocar algum sentido naquilo que você está ouvindo. E em algum momento pode acontecer de a gente pegar uma sequência de sons que não vai ser idêntica, mas vai ser parecida o suficiente para que o nosso cérebro interprete aquela sequência de sons como a palavra que a gente já conhece. É a mesma coisa que acontece quando o pessoal ouve mensagens satânicas, mensagens subliminares, né, virando o disco de vinil ao contrário. É o nosso cérebro se esforçando para dar algum sentido, alguma coerência naquela sequência de sons aparentemente aleatórios. Se junto dessa sequência de sons eu ainda colocar em texto alguma coisa que lembre aquilo que está sendo dito, eu condiciono ainda mais a pessoa que está ouvindo e lendo a reconhecer aquilo que está escrito no som que ela está ouvindo. Mas não é qualquer sequência, qualquer padrão que vai funcionar nesse caso. Não. Vamos dar uma olhada em alguns casos, começando por uma música do ABBA que eu adoro. Esse caso aqui já mostra bem pra gente uma coisa importante: número de sílabas. O número de sílabas tem que ser muito parecido, se não idêntico, nas duas frases, tanto na frase original sendo cantada, quanto na frase que eu reconheço, ou que eu quero que as pessoas reconheçam. Então, nesse caso, the winner takes it all, 6 sílabas. Mesma coisa, a linha tem ser all, 6 sílabas. E não apenas isso. Repara, e I são vogais relativamente próximas, né? Não são exatamente a mesma vogal, mas são bem parecidas. Takes, essa vogal E tem o mesmo som do tem. Takes, tem. E, principalmente, a sílaba mais longa da frase, né? A sílaba e a vogal mais longas da frase, o all, takes it all, mais longo, também certinho com ser all. Takes it all, ser all. Mesmo número de sílabas e vogais que, se não são exatamente as mesmas, são parecidas o suficiente. Mas, além de vogais isoladas, a gente também pode encontrar ditongos, combinações de duas vogais. Oi, ei, ai. Vamos dar uma olhada no próximo exemplo que ele ajuda a esclarecer o que acontece nesses casos. Demonstrei a idade. Isso daqui foi um clássico da internet, dos primórdios da internet, quando isso tudo aqui ainda era mato. Mas vamos lá então. Número de sílabas, igual. O gyarakushi e o karatusiu, igual. Qual que é a coisa interessante aqui? Gya, eu tenho duas vogais, I e A. Mas, como todo ditongo, uma vogal é mais fraquinha, menos importante, e uma vogal é a vogal principal da combinação. Nesse caso, I tem um papel secundário, a vogal que se destaca mesmo é o A. Ya, né? Termina, o forte é o A. Então, a vogal principal, é a que vai ser importante que tenha alguma semelhança com a vogal no texto alternativo, por assim dizer. Ya, K. Eu não preciso pensar o kyaratusiu. Não, se a vogal principal do ditongo for igual ou parecida o suficiente com a vogal original, tá tudo certo. Mesma coisa aqui no final, ó. Shi, eu só tenho um I. Mas no português eu coloco um siu, karatusiu. Não tem problema. Nesse ditongo, a vogal principal é o I, siu. O U, né, ele é mais fraquinho, mais breve.
Então, por causa disso, não importa que no estímulo auditivo não tenha essa vogal. A gente consegue passar por cima disso. Et j'ai crié, Aline. Eu já criei, bate com o padrão rítmico que a gente encontra no francês original. Et j'ai crié. Perdoem minha pronúncia do francês. O padrão rítmico e uma certa semelhança entre as vogais principais são os aspectos mais importantes. De resto, a gente negocia praticamente tudo. Na língua inglesa, esse fenômeno é chamado de mot de gris, mas eu achei a história por trás desse nome meio chatinha, então eu não vou contar não. O que eu vou comentar é que, em português, esse tipo de deslize do nosso ouvido, da nossa compreensão, é chamado de virundum. E esse nome surgiu do fato de que, aparentemente, algumas pessoas costumavam cantar o hino nacional como o virundum Ipiranga. O virundum Ipiranga não faz o menor sentido, mas até aí, né, o hino nacional está cheio de palavras que a gente não entende, não conhece o significado. Um outro nome para isso, aparentemente, é tiosidade, mas eu particularmente prefiro virundum. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar na descrição o link para 2 posts bem legais do blog de linguística, do grupo de blog de ciências da Unicamp. Infelizmente, parece que os textos, os links originais não funcionam mais, eu acho que os blogs saíram do ar, mas a gente ainda consegue acessar pelo Internet Archive. Então, é esse link que eu vou deixar. Além desses 2 textos, eu vou deixar o link para uma fala bem curtinha, menos de 10 minutos, e com legendas em português, de um professor da University College London sobre esse fenômeno. Se você conhece algum outro exemplo de virundum, por favor, coloca aqui nos comentários, eu adoro esse tipo de coisa. Se você gosta de explorar sons e como a gente às vezes interpreta um som que não é exatamente o som que a gente está ouvindo, um bom complemento para esse vídeo é o meu vídeo sobre será que você pode realmente confiar nos seus ouvidos? Ou se você não tiver a fim de ver esse vídeo, o YouTube pensa que você vai gostar desse outro vídeo que está aparecendo na sua tela. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.